Olá, tudo bem? Eu sou Dardânia Milana, psicopedagoga e neuropsicopedagoga, e ensino psicopedagogas a empreenderem e a abrirem o seu consultório do zero e mesmo sem experiência. Hoje eu vim aqui para fazer a nossa super aula semanal, a qual essa aula nós hoje vamos falar sobre o que nós precisamos de recursos e materiais para poder começar o nosso negócio. Bem, muitas psicos eu vejo que têm muita dificuldade para esse início de carreira. E é normal que tenhamos essa dificuldade em relação a quais recursos, quais materiais eu devo comprar para abrir o meu negócio. Será que eu preciso de muitos recursos? Eh, essa pergunta acontece muito quando nós comparamos os nossos bastidores com o palco de outras psicos por aí, né? Às vezes a gente compara muito psicos que estão já lá na frente com a sua carreira, já estão há anos atuando, e a gente vê, às vezes, o Instagram delas, nós abrimos e tá lá uma vitrine cheia de jogos, cheia de materiais, e a gente fala: eu não vou começar, porque eu não tenho tudo isso para poder começar. Mas veja bem, para poder começar, ninguém começa lá de cima, lá do alto. Até mesmo uma escada, para você subir toda, você primeiro precisa subir o primeiro degrau, lá de baixo. Então não adianta eu querer pular do degrau de baixo já logo para o de cima, porque acidentes podem acontecer, coisas inesperadas podem acontecer nesse percurso. E hoje eu quero aqui encurtar essa jornada, essa trajetória que você vai passar. Então eu quero hoje trazer aqui para você o que você realmente precisa para poder começar e abrir o seu consultório. Bom, como boa pedagoga que somos, muitas de nós, né, professoras, às vezes de formação, a maioria, né, professor já tem essa mania de guardar coisas, de ter de tudo em casa, né? Eu lembro que quando até mesmo eu atuava em sala de aula, a família inteira parecia que eram professores, porque, eu vi aqui uma tampinha de garrafa, vou guardar para mãe. Ah, mãe, tem isso aqui, ó, um papel, uma caixa de sapato vazia. Você vai querer para fazer alguma coisa para os seus alunos? Bem, partindo disso, pessoas criativas que somos, e até mesmo você que não é uma pedagoga por formação, uma professora por formação, mas às vezes é psicopedagoga, mas fez fonoaudiologia, fez psicologia, enfim. Você também vai poder começar o seu negócio mesmo do zero, mesmo sem ter muitos recursos. E eu quero falar para você, sabe aquela caixa de lápis que você já tem aí na sua casa? Aquele recurso, aquele material de papelaria. Esse não pode faltar aí no seu consultório. E é algo de baixo custo, que eu tenho certeza que você já tem aí na sua casa, você não vai precisar comprar. Então, anota aí. Materiais de papelaria. Então, você vai ter lápis de escrever, lápis de cor, você vai ter as suas canetas, você vai ter folhas de sulfite, folha pode ser colorida, branca mesmo, folhas com pautas, né? Aquelas linhazinhas você também precisa ter. Porque você vai usar isso no dia a dia dos seus atendimentos. Então, isso é o básico que você precisa. Cola, apontador, lápis de escrever, canetinha se você quiser, giz e cera também. Esses tipos de materiais vão ser muito úteis aí no seu consultório. Até mesmo para avaliar, quanto para intervir com seus pacientes que vão chegar até você. Outra sugestão que eu dou aqui para vocês, não saem comprando à torta e à direita todos os recursos, todos os jogos que vocês veem aí pela frente, porque eu não sei, eu estou começando, eu não sei qual é a demanda que vai chegar para mim. Combinado? Porque não adianta eu ficar ali querendo comprar. Ai, eu vou. Porque a gente tem disso, tá? É um caminho sem volta. Eu costumo dizer que às vezes eu sou a louca dos jogos. Já saí para comprar carne no açougue e voltei com materiais de papelaria e jogos para o consultório.
tudo bom, querida? Acontece. Mas isso já tem um tempo também, né, gente? Então a gente sabe também até onde a nossa mão ela alcança. Então, para você que está começando, você não precisa sair, ah, eu vou comprar o jogo tal que estimula habilidades cognitivas, habilidades motoras, mas eu ainda não tenho paciente. Então, algo que eu sugiro para você, espere a demanda chegar, para você saber quais tipos de recursos que você precisa comprar e que aquele paciente vai precisar de estímulos. Mas algo que sempre chega para nós no consultório, como nós somos terapeutas da aprendizagem, vão chegar pacientes com dificuldades de leitura, de escrita e aritmética. Então, fica aí a dica para você. Então, se for para você já começar a investir, eu sei que você também tem em casa. Se você não tem, você pode confeccionar, por exemplo, um alfabeto de letras móveis. Isso você precisa ter aí no começo. Você pode fazer de EVA. Eu já no começo da minha carreira, eu fiz, até hoje eu tenho, são tampinhas de garrafa, sabe aquelas garrafas PET? Que você toma o refrigerante, a sua água com gás, e aquela garrafa, aquelas tampinhas vão para o lixo, você pode aproveitar, reciclar, e ali você criar o seu alfabeto móvel com aquelas tampinhas. Então, cada tampinha colocar uma letrinha, você vai poder conseguir trabalhar sequência numérica também, porque você pode usar para matemática e colocar números. Então, é algo que você não vai gastar. Então, você pode pedir até para os vizinhos te ajudarem. Você que mora, tem aquele grupo do condomínio, sabe? Manda lá no grupo, olha, estou juntando tampinhas de garrafa. Se vocês tiverem, deixa aqui no meu apartamento, né? Deixa aqui. Ou então eu vou até você, pede para os seus amigos ir juntando, porque é um recurso super útil e as crianças vão conseguir aprender de forma lúdica e divertida também. Então tenha um alfabeto móvel. Ah, eu consigo, eu sou boa com as mãos, eu consigo confeccionar em EVA. Outra forma também de você ter aí o seu alfabeto móvel. E você não vai perder com isso, você vai só ganhar. Então, outro recurso que não pode faltar aí nos seus atendimentos, no seu começo, são as letras móveis. Outro recurso que sempre precisamos e que também eu tenho certeza que você tem aí na sua casa são livros de literatura infantil. Sim, livros de histórias. Você pode ter livros aí, enfim, dos contos de fadas, de fábulas, parlendas, trava-línguas, e você vai conseguir também trabalhar aí no seu consultório, no seu começo de carreira, com os pacientes que de repente vão ter essa dificuldade de leitura e de escrita. Lembra que eu falei que nós somos terapeutas da aprendizagem e o psicopedagogo ele vai trabalhar essas habilidades relacionadas à leitura, escrita e aritmética. Aí é o foco dos nossos atendimentos. Vão aparecer crianças que têm transtornos neurobiológicos? Sim, que consequentemente esse transtorno vai afetar a aprendizagem da criança por conta do transtorno, mas não é porque nós vamos tratar o transtorno. Não, aí nós vamos tratar a dificuldade que a criança tem. Então, por exemplo, uma criança que ela vem pra gente com um diagnóstico do TDAH ou ainda é investigativo, né? Você está investigando, está levantando essa hipótese diagnóstica, pode acontecer também. Então, identificando que a criança, que ela tem esse transtorno, então eu entendo um pouco sobre os transtornos, as características desse transtorno, e aí eu vou entender como eu vou trabalhar com essa criança. E aí sim, para aquele estímulo, às vezes é necessário que você precisa fazer, né? Você vai ter que ter um jogo, vai precisar comprar algo mais específico. Só que aí a demanda já chegou. E aí, com o valor que a família paga para você, que você recebe ali da mensalidade, que você vai receber da avaliação psicopedagógica, aí você consegue comprar os recursos necessários para aquela demanda que está chegando. Então, e de certa forma, se ele tem, né,
a dificuldade de aprendizagem, que é o que você trata, que é o que você faz as intervenções, então você vai precisar desse tipo de instrumento aí no seu consultório. Você vai precisar ter um alfabeto, você vai precisar ter folhas, porque se você vai fazer uma sondagem, por exemplo, com uma criança, se você vai ver a forma que ela lê, se ela já lê silabando, se ela já lê, assim, bateu o olho, já identificou a palavra. Você vai precisar ter um livro de literatura, você vai precisar ter um livro de histórias para que você identifique se essa criança compreende a leitura, enfim. São jogos, são recursos necessários aí para o seu início. Outra sugestão que eu tenho aqui para você sobre jogos que também não custam muito e você também pode confeccionar em casa. Eu vou fazer uma aula aqui sobre isso, sobre confeccionar jogos. Aí vocês já colocam aqui para mim se vocês querem essa aula, porque aí fica mais fácil para eu ajudar vocês também. Você pode confeccionar quebra-cabeças, porque aí você vai, olha só, trabalhar ali, você já vai identificar nessa criança o foco de atenção dela, coordenação motora, visomotora também, se ela consegue visualizar e identificar qual é a peça que está faltando. Enfim, um simples quebra-cabeça, você já consegue avaliar várias habilidades nessa criança e também consegue intervir, usar um quebra-cabeça para intervenção psicopedagógica também. Então, um quebra-cabeça, um jogo de memória também, olha quanta coisa. E jogo de memória você pode também confeccionar. Você pode usar seu EVA. Eu já vi psicos usando até caixa de papelão, minha gente. Pois é. Imprime o quebra-cabeça, vai lá, cola lá no papelão para ficar mais durinho, para ficar algo que as crianças conseguem usar, ou então até mesmo encadernar, plastificar, melhor dizendo. Consegue plastificar aquele recurso que aí você consegue usar com várias crianças e várias vezes, né? Então, outro recurso também que você pode usar para avaliar, para intervir, é o quebra-cabeça, é o jogo da memória, que você pode ter aí no seu consultório e usar de diversas formas e construir várias habilidades com o seu paciente. Então aí fica o nosso questionamento: será que eu preciso de muitos recursos para poder começar a atender? Ou o que eu já tenho já é o suficiente para eu começar o meu negócio? Porque às vezes a gente fica realmente focada ali na grama do vizinho, né? Então eu sugiro você a usar a sua cabecinha, usar ali toda a sua sabedoria, usar ali toda essa dinâmica que você tem aí para poder começar a usar a sua criatividade, esta era a palavra, a usar a sua criatividade para poder confeccionar seus jogos, confeccionar seus recursos e tirar o seu certificado aí da gaveta, porque muitas psicos ficam, mas eu não vou começar porque eu não tenho nada, eu não vou começar porque o que eu tenho não é o suficiente. E eu digo que o que você tem, sim, querida, já é o suficiente para você começar, já é o suficiente para você aí sair do zero com o que você tem. E aí também a gente depois vem para uma aula aqui para explicar até mesmo a questão de ambiente, que é uma preocupação enorme que muitas têm. Mas voltando aqui a princípio dessa questão dos recursos. Então não adianta eu ficar achando porque aquela psico que já está há 10 anos no mercado tem um armário cheio de recursos e eu quero todos aqueles recursos. Claro que queremos. Mas se eu ficar achando que eu só vou começar depois que eu tiver todos esses recursos, eu não vou começar, porque aí eu não vou divulgar meu trabalho, eu não tenho demanda para atender e aí eu tô só esperando o dinheiro sobrar para poder começar a comprar os recursos e o dinheiro não vai sobrar, queridinhas, né, pessoinhas? O dinheiro não vai sobrar e aí você não começa, e aí você não compra nada, e aí vai só postergando e só vai adiando os seus sonhos de se tornar uma psicopedagoga de sucesso, de se tornar uma psicopedagoga de referência, porque fica comparando. Então, hoje aqui para você a nossa aula fica: comece com o que você tem.
O que você tem aí nas suas mãos já é o suficiente para você começar. Não adianta você achar que vai ter o cenário perfeito para poder começar. Eu vou esperar, viu? Vou esperar o cenário perfeito e só depois eu começo. Não. Começa já aí com o que você tem, começa já e vendo o que que você tem aí, o que que você pode usar nos seus atendimentos. Eu lembro que meu filho tinha alguns brinquedinhos de estímulos motores e eu falei, eu vou usar isso aqui, que é o que eu tenho. Alguns jogos que as crianças precisavam reproduzir cenários, eu falava, eu vou usar isso aqui também no meu consultório. E aí já cresceu, já não usava mais aqueles recursos, já não estavam mais adequados para a idade dele. E era o que eu tinha para começar. E aí, aos poucos, eu fui construindo os meus recursos e depois fui comprando os outros quando a demanda foi chegando. E assim, hoje a gente tem algumas facilidades também, dependendo dos sites que você compra. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu prefiro comprar. Confecção, assim, não é algo que é o meu forte, mas eu construí muito. Tanto jogos, quanto para avaliação, tanto para intervenção. Então, eu via muito, sou muito curiosa, então via muito lá nas inspirações no Pinterest, no Google. Então, eu ia e pesquisava e reproduzia, e mesmo sem tantas habilidades com as mãos, porque às vezes a gente vê as pessoas que têm muita habilidade, corta direitinho, né, faz tudo muito milimetricamente correto, e eu já não sou assim, né, produção? Mas eu dava o meu jeito. Eu queria começar, eu queria fazer, então isso não era empecilho para eu começar. Então, com o que eu tinha, eu fazia os meus recursos. Às vezes eu pedia para o meu marido, meça para mim, coloca aqui certinho, porque, né, a pessoinha aqui não tem essa habilidade motora. E ele fazia, e ele cortava, e aí eu fazia as outras partes. Então, gente, não tem desculpa, pessoinhas, para você começar. E aí a demanda vai chegando e você vai comprando os recursos que você acha lindo, maravilhoso, que você quer comprar e tá tudo bem. Só que hoje o nosso foco aqui para você que quer começar e acha que precisa de todos aqueles jogos, de todos aqueles testes para você começar, eu digo para você que você consegue fazer uma avaliação sem precisar comprar recursos. Você pode fazer a sua avaliação, você pode intervir com pouco, porque o pouco em suas mãos usado com sabedoria, usado de forma estratégica, ele se torna muito. Então, não precisa do muito para que você comece. Se você tem pouco e você usa de forma estratégica, já é o suficiente para você começar. Ok, queridas? Então, hoje a nossa aula aqui é sobre a quantidade. Será que a quantidade é necessário para eu começar ou a qualidade ainda é importante? Então, se você tem uma quantidade que, mesmo que aos seus olhos sejam poucos, mas com qualidade, você tem estratégias, você é intencional naquilo que você está fazendo, você sabe para que serve aquele recurso, você sabe para que serve aquele material, ok, já é o suficiente, já é muito em tuas mãos para você poder começar. Então, coloca aqui nos comentários o que você achou dessa aula. Você acha que ainda precisa de muito para começar, querida? Ou o que você tem aí nas suas mãos já é o suficiente? Então, deixa aqui também se você tiver temas para as nossas próximas aulas, que eu tenho preparado aqui aulas incríveis nesse nosso bate-canal para você tirar o seu certificado, o seu diploma aí da gaveta e começar mesmo que do zero e começar com o que você tem. Eu te aguardo na nossa próxima aula. Até breve!